Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 11, 18 e 19. Mateus 11, 18 e 19. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ou uma outra tradução, a sabedoria é justificada por suas obras. Oremos. Senhor, nós sabemos que o melhor lugar do mundo é aos teus pés. E agora nós queremos estar aos teus pés. Queremos, como Maria, aos teus pés, ouvir os teus ensinamentos. Receber de ti direção, sabedoria, graça, restauração, salvação. Toma este teu pequeno servo e usa-o para a glória do teu santo nome. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Desculpas. Para que nós possamos entender estes dois versos que eu acabo de ler, precisamos ver o seu contexto do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Jesus está falando de João o Batista, João o imersor, João o mergulhador. Uma das teorias da origem dos batistas é que nós somos originários de João o Batista, João o batizador, João o imersor. Mas vamos deixar essa teoria de lado hoje aqui. Nós precisamos entender esse contexto. E Jesus está falando com as multidões e perguntando assim, o que vocês saíram a ver no deserto? Vocês saíram para ver uma cana agitada pelo vento? Vocês saíram para ver um homem vestido com ricos trajes? Vocês saíram para ver um profeta? E eu lhes direi que ele é mais do que um profeta. Jesus falava de João, João o Batista. E o Senhor Jesus chega a nos dizer que a lei e os profetas duraram até João Batista. Vez por outra eu ouço alguém dizer que fulano é um profeta, que levantou-se um profeta. Olha, Jesus já disse com muita clareza que a lei e os profetas duraram até João. Não há mais profetas hoje, se formos usar o termo antigo, o profeta, o vidente, aquele que se levantava e dizia, assim diz o Senhor falou comigo, é assim que tem que ser. Não há mais profetas hoje, porque foi Jesus que disse que a lei e os profetas duraram até João. Mas pastor, e o dom espiritual, o dom da profecia? Quem são os profetas hoje? Os profetas hoje são os pregadores do Evangelho. São aqueles que sobem aos púlpitos, que vão às praças, às ruas, às vilas, ao rádio, à televisão, e não trazem uma mensagem nova, trazem uma mensagem que já nos foi revelada, que está nas Sagradas Escrituras. Eles não vão trazer um novo evangelho, o evangelho já nos foi dado, a revelação final já nos foi dada em Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus queria para a sua igreja está registrada na sua palavra. Então não há necessidade de sairmos por aí ouvindo os profetas sempre com uma revelação nova, com uma profecia nova. Os crentes de hoje precisam ser como os crentes batistas do passado, que andavam com sua Bíblia, e o cantor cristão, quando eles iam para o culto, levavam 2 livros de capa preta. Um era a Bíblia
e o outro era o cantor cristão. Naquela época as igrejas não compravam o inário e colocavam nos bancos à disposição, não. Cada crente batista comprava o seu inário e tinha que aprender os hinos. E nós aprendíamos aqueles hinos, e nós estudávamos as Sagradas Escrituras. E quando os pregadores nos transmitiam a palavra, nós íamos consultar nas Escrituras, para saber se aquela palavra, se aquele profeta do Senhor, o que está transmitindo, está de acordo, está em consonância com as Sagradas Escrituras. Então Jesus vem e diz assim: vocês saíram a ver no deserto, vocês saíram a ver um homem cheio de ricos trajes, um homem erudito, um homem assim, um homem assado. E Jesus vai dizer: este homem é mais do que um profeta. Ele disse: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Nunca ninguém recebeu um elogio maior do que este, do que aquele que Jesus fez a respeito de João Batista. Dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Mas parece que Jesus destrói o que diz, quando no mesmo versículo diz assim: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus queria dizer com isso? Queria dizer que a velha dispensação, todos os profetas que duraram até João, são menores do que qualquer pequenino servo de Deus que vive hoje numa nova dispensação, a dispensação da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Ninguém foi maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque não está mais debaixo da velha aliança. Nós estamos agora debaixo da nova aliança, a aliança que Cristo trouxe. E quando Ele derramou a sua vida na cruz, o seu sangue precioso, derramado na cruz do Calvário, Ele trouxe para nós uma nova aliança. É por isso que quando a igreja celebra a Eucaristia, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, seja o nome que você queira dar, nós lemos e nós participamos da ceia dizendo, quando Jesus levantou o cálice, disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, significando a dizer que não há mais necessidade de profeta nenhum chegar para nós e dizer: este é o caminho, porque agora o crente, por menor que seja, tem acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, aproximemo-nos com sincero coração. Por quê? Porque Cristo inaugurou esse caminho, Ele nos deu livre acesso ao Pai, e hoje nós somos sacerdotes, somos um reino de sacerdotes. Não há mais necessidade de uma nova revelação, porque essa revelação já nos foi dada. Então Jesus fala a respeito de João, esse homem extraordinário, que se vestia de pele de camelo, que tinha um gosto, um mau gosto horrível para se vestir, um mau gosto horrível para comer, comia gafanhoto com mel. Alguém aqui já comeu gafanhoto com mel? João Batista comia. As roupas horrorosas. João Batista não andava na moda, e João Batista não procurava os holofotes, ele não queria estar na mídia, ele não chamava atenção para si, ele não andava de jatinho, não cobrava para pregar. João Batista ia para o deserto, e enquanto estava no deserto, as multidões iam atrás dele. Esse foi o homem que Deus escolheu para preparar o caminho do Messias, e ele é chamado de a voz. Eu me lembro do grande cantor Frank Sinatra. Eu mesmo gosto de algumas músicas dele, e eu canto algumas músicas de Frank. Eu nunca mais cantei, eu não vou cantar aqui no culto, mas há em ocasiões especiais aí que eu canto. Não se escandalizem com isso. E uma das músicas preferidas de Frank Sinatra é My Way. Frank Sinatra era chamado de a voz, por causa da sua belíssima voz. Ah, mas se as pessoas soubessem que houve um outro homem
que foi chamado de a voz, não porque cantava, mas porque pregava o lídimo evangelho de Cristo. E sabe qual era a mensagem do Batista? Não era uma mensagem para agradar os ouvidos não, viu? As multidões chegavam diante dele para serem batizadas, ele chamava as multidões de raça de víboras. Quem vos chamou a isso? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Qual era a mensagem de João Batista? Está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá fruto, ele corta. A mensagem de João Batista não era para agradar os ouvidos. Parece que os pregadores modernos estão muito preocupados em trazer uma mensagem politicamente correta, que não fira os ouvidos de pessoas que são do século 21. Então este João Batista, que se vestia de forma horrorosa, que tinha um mau gosto para comer, foi chamado de a voz, o precursor, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele cumpriu com fidelidade o seu ministério. E Deus falou com ele: aquele sobre quem repousar o Espírito Santo, este é o Messias. Aí um belo dia, vem Jesus andando, e o Espírito Santo repousou sobre a cabeça de Jesus em forma de pomba, e João viu isso. E João chamou a atenção dos seus discípulos, porque João Batista tinha discípulos. E ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que homem extraordinário. Então ele viu Deus mostrando quem era o Messias. É este homem aí. Aí Jesus chega para João Batista e diz: eu quero me batizar. Aí João Batista diz: eu é que necessito ser batizado por ti, e tu vens a mim. Aí Jesus diz: deixa para que se cumpra toda a justiça. E as autoridades religiosas olhavam para João Batista, aquele jeito esquisitão, ermitão. Jamais seria membro de uma igreja batista, de tão esquisito que era. E aí eles diziam que João Batista tinha demônio, era esquisito. E tudo que é esquisito a gente joga logo a culpa no diabo, né? Porque é mais fácil culpar o diabo do que tratar o nosso caráter. Tem demônio. Então, quando Jesus diz esta frase que eu acabei de ler, como base para a reflexão de hoje, ele está dizendo assim: a quem eu vou comparar esta geração? Essa geração é semelhante àquela de crianças que estão na praça, sentadas nas praças, e gritam aos seus companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes, porque veio João que não comia nem bebia e dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: é glutão, é beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas suas obras. O que Jesus está dizendo? Falando com o povo da sua época, e ele está sendo irônico. A ironia na voz de Jesus. O que vocês querem de Jesus? Veio a voz do que clama no deserto, veio um asceta, veio um homem corretíssimo, veio um homem que não bebia, um homem que não fumava, um homem que não era glutão, era um homem que fazia dieta, era um homem que fazia orações, era um homem que fazia jejum, era um homem que estava no deserto, não procurava as luzes da ribalta. E vocês agora vêm e dizem que este homem tem demônio. Vocês são semelhantes àquelas crianças que estão brincando na praça, que cantam para os seus companheiros, que tocam para os seus companheiros, e as crianças não querem cantar, não querem dançar.
São semelhantes às crianças que no dia quando alguém morre, que tem que cantar um canto fúnebre, uma nênia. E nós precisamos cantar essa nênia, nós precisamos cantar este canto fúnebre, porque a ocasião requer. E a gente canta o canto fúnebre e vocês não reagem. Jesus está dizendo isso para a sua geração. O que é que vocês querem? Veio João Batista fazendo tudo isso e vocês disseram que ele tinha demônio. Aí eu vim. Eu fiz tudo diferente de João Batista. Eu vim e eu não me vestia de pele de camelo. Eu não comia gafanhoto. Eu não usava mel silvestre. Ao contrário, quando um pecador me chamava para um churrasco, eu ia. Quando alguém me chamava para tomar vinho, eu ia. Eu sentava com os publicanos e pecadores. Foi para isso que eu vim. Aí vem o Filho do Homem, que comendo, bebendo, e dizem, ele é glutão, ele é comilão, ele é beberrão, ele é amigo de pecadores. E Jesus diz, o que é que vocês querem? E eu tenho a impressão, meus irmãos, que nós estamos vivendo dias parecidos. Jesus poderia perguntar hoje à sua igreja, o que vocês querem? Por que vocês não me seguem? Por que não me obedecem? Vocês ainda têm dúvidas sobre minha identidade? Vocês ainda têm dúvidas quem eu sou? Porque João teve. Aí Herodes mandou prender João. João foi colocado num cárcere imundo. Sabia que ia morrer. E lá no cárcere bateu uma dúvida, uma inquietação, uma tristeza. Meu Deus, será que eu fiz as coisas certas? E todo líder passa por isso, viu? Tem horas que dá uma vontade de jogar tudo para o espaço, de largar tudo. Fiquem aí, sigam o seu caminho que eu vou seguir o meu, né? E João Batista chegou nesse estágio. Ele teve dúvidas a respeito da identidade do Messias. Então ele chama 2 dos seus discípulos, vão lá perguntar para ele. E a pergunta está lá em Mateus 11, 13. E hoje pela manhã eu disse que eu uso este versículo muitas vezes. E os discípulos de João chegaram lá e perguntaram para Jesus, és tu aquele que havia de vir ou temos que esperar por outro? E eu disse hoje pela manhã que quando eu marco com alguém, uma determinada pessoa, determinado horário, e a pessoa geralmente não chega, porque vocês sabem que eu gosto de pontualidade. Culto nesta igreja tem hora para começar e para terminar. Todas as coisas onde eu estou à frente, a gente começa no horário, e vocês sabem disso. Minha mulher perguntou por que eu não nasci em Londres, mas em Codó, no Maranhão, não sei, desígnio de Deus. Eu queria ter nascido em Londres, mas Deus disse, vai nascer em Codó. Porque ela disse que eu sou muito britânico, eu gosto de pontualidade. Isso faz parte da minha natureza, do meu ser, do meu caráter. Então se eu marcar 8 horas com alguém, a pessoa tem que chegar às 8, não é 8h30, não é 9 horas. Aí quando demora eu mando um versículo. És tu aquele que havia de vir, ou eu tenho que esperar por outro? Geralmente a pessoa chega em 5 minutos, né? E João mandou seus discípulos fazerem essa pergunta para Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Digam para João o seguinte, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e aos pobres é anunciado o evangelho, e bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. E os discípulos voltaram para João e disseram, olha, mestre, ele é o Messias, porque as obras que ele faz testificam, porque a sabedoria é justificada pelas obras.
Então, por que que o povo de Deus, que já identificou que Jesus é o Messias, não o obedece? Ainda há crentes que dizem: eu não sou dizimista, porque dízimo é do Velho Testamento. Quando alguém me diz isso, aí eu digo assim: então, nós não podemos mais usar o Velho Testamento. Nós não podemos mais usar o Salmo 23, não podemos mais usar o Salmo 121, vamos ter que tirar toda a história do povo de Israel, nós não podemos mais ler o livro de Provérbios. É isso? Porque a Bíblia de Jesus era o Velho Testamento. Desculpas. Eu não tenho ido à igreja porque eu estou sem carro. Ah, que saudade dos crentes do passado, que iam a pé para a igreja levando a Bíblia e o cantor cristão. Os crentes da época eram pouquíssimos os que tinham carro. Iam a pé, iam de ônibus, iam de jegue, iam de carroça, mas iam. E esta geração de hoje, cheia de conforto, basta que o céu escureça, que nós já encontramos uma desculpa para não estarmos juntos na casa de oração para louvar o seu nome. Nós não reconhecemos mais o Messias, não sabemos quem ele é, as nossas coisas têm prioridade, as nossas coisas, os nossos negócios têm prevalência. Mas quando eu leio a Bíblia, diz que Jesus deve ter a primazia na nossa vida. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Por que as nossas coisas vêm em primeiro lugar? Eu conheço muito crente que nega a existência de Deus na prática. E Jesus disse para os discípulos de João: digam isso a ele, digam que vocês estão vendo, que vocês reconhecem que eu sou o Messias. Nós que já reconhecemos Jesus como Redentor, Salvador da nossa vida, o que nos compete fazer? Obedecê-lo. Ele disse: ide por todo o mundo, ide, fazei discípulos de todas as nações. E o povo de Deus hoje não faz discípulos. Quem tem que fazer discípulo é o pastor. Nós não obedecemos. Achamos que isso não é tarefa nossa. Temos uma dificuldade tão grande de falar de Jesus a alguém, de discipular alguém. Nós não temos tempo. É muita pós-graduação que nós temos que fazer. Nós não temos mais tempo para Jesus. Não temos mais tempo para obedecê-lo. Jesus poderia olhar para a sua igreja e perguntar: o que é que vocês querem? Irmãos, no ministério dessa igreja, eu já ouvi tantas coisas. Eu me lembro que nós usávamos um templo antigo, uma cabana de madeira neste lugar. E naquela época eu disse: irmãos, vamos construir um novo templo para a honra do Senhor. E a resposta da liderança foi esta: não, nós não podemos nos descapitalizar. Nós não queremos que esta igreja cresça, estamos muito satisfeitos com como ela está. Aí eu disse: meu Senhor, o Senhor me mandou para cá, agora o Senhor tome providências quanto a isso. Se o Senhor quiser levar esses queridos irmãos para os páramos celestiais, o Senhor esteja à vontade. E eu disse: nós vamos construir, com vocês ou não, porque há uma ordem superior. Nós não estamos aqui para o nosso conforto, o nosso bem-estar. Dinheiro da igreja não é para estar no caixa, não, é para ser usado na obra de Deus, na obra missionária. E aí nós começamos essa construção. Lembram os mais antigos? O que é que eu ouvia? Isso é uma obra faraônica, um absurdo. Esse pastor é de Macedo da vida, megalomaníaco, metido a besta, gás com água. Não diziam para mim, mas a gente ouvia depois os comentários.
Mas nunca ninguém chegou para me dizer isso. É uma obra megalomaníaca, um absurdo. Aí nós começamos aqui. Que dificuldade, irmãos. O povo contra, o tempo todo contra. Não vamos contribuir. São contra isso. Até hoje há membros nessa igreja que são contra tudo. E Jesus pergunta: o que é que vocês querem? Vocês estão falando de Jesus para alguém? Não. São dizimistas? Não. Cooperam para o crescimento da igreja? Não. O que vocês querem? Mas discípulo de Jesus é aquele, quando o reconhece, vai saber que aquele Jesus é aquele que curou os cegos, os paralíticos, os mancos, os ressecados, restaurou a vida. E disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É aquele Jesus que olha para os seus servos e lhes ordena: façam isso. Ele não está convidando. E hoje pela manhã eu disse que quando Jesus apareceu para Saulo de Tarso na estrada de Damasco, ele não perguntou: irmão Saulo, o irmão gostaria de ser um missionário meu? O irmão gostaria de ser enviado por mim? O irmão gostaria de entrar na cidade de Damasco e ouvir as instruções que o irmão vai receber? Irmão Saulo, você gostaria de ser meu discípulo? Jesus chegou para Saulo e disse: levanta-te, entre em Damasco, e lá te será dito que tu has de fazer. Jesus não está pedindo permissão ao seu povo para executar a obra da redenção. Ele nos manda fazer. E ele não está preocupado se essa mensagem é agradável ao seu ouvido. Os profetas do Senhor não estão preocupados com isso. Mas ele conclama o seu povo a obedecê-lo. Então, se nós já identificamos Jesus como Messias, eu preciso obedecê-lo. Em primeiro lugar, eu preciso entregar a Ele a minha vida. Ele é o meu Salvador, correto? Ele é o meu Salvador. A Bíblia diz: e não há salvação em nenhum outro. Não é Maria que salva, não é José, não é Bárbara, não é Santana, não é o Papa, não é a Igreja Católica, não é a Igreja Batista. O nosso Salvador é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu tenho que reconhecê-lo, que Ele é o meu Salvador, pessoal, único. Ele não divide a sua honra com ninguém. É Ele e somente Ele. Em segundo lugar, isso é mais difícil, eu preciso reconhecê-lo. Além dele ser meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é meu dono, meu proprietário. Eu sou escravo dEle. Quando nós lemos as epístolas de Paulo, ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra grega é doulos, servo, escravo. Eu estou aqui, eu sou servo de Jesus Cristo. Eu quero fazer o que Ele quer que eu faça. E eu preciso me render a Ele. A minha casa não é mais minha, é dEle. O meu carro não é mais meu, é dEle. O dinheiro que está depositado no banco não é meu, é dEle. É assim que os servos dEle têm que ser. Você não se pertence mais. Você é de Jesus. E quem é servo de Jesus precisa obedecê-lo. Ele já nos deu provas inequívocas de que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o Redentor, mas Ele é nosso Senhor. E eu não digo: Senhor, eu vou fazer isso. Eu preciso perguntar: Senhor, o que Tu queres que eu faça? E quando o Senhor fala, a gente obedece. A gente não questiona.
Talvez vocês não saibam disso, mas eu estava na igreja de Monte Castelo servindo ao Senhor lá por 10 anos e o Senhor me mandou vir para cá. E eu disse ao Senhor, eu não quero ir. Eu não vou me dar bem lá. Tem uma liderança que eu vou entrar em choque logo na chegada. Mas o Senhor disse, você vai. Eu disse, eu vou, mas eu vou contrariado. Mas vou. Porque eu sou servo. Eu tenho absoluta certeza que se eu tivesse permanecido naquela igreja, eu teria metido os pés pelas mãos. Porque lá não era mais o lugar que eu deveria estar. O meu lugar era aqui. Vocês gostando ou não. É isso, irmãos. A quem eu vou comparar esta geração? Pergunta o Senhor. Vou comparar como aquelas crianças que brincavam e diziam: nós cantamos canções alegres, vocês não se alegraram. Nós cantamos canções tristes, vocês não choraram. Mas Jesus quer que a sua igreja, que a sua geração, seja uma geração de servos, não de artistas, não de astros, mas de servos. Que possam dizer como grande João Batista a respeito de Jesus: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador e nós não temos dúvida disso, a Ele entregamos a nossa vida. E quando nós o reconhecemos como Senhor das nossas vidas, nós dizemos: Senhor, o que Tu queres que eu faça? E aí eu quero dizer para Jesus: Senhor, onde é que o Senhor quer que eu sirva? Aí eu quero que você sirva lá na Igreja Batista do Calhau. Então, quando você chega aqui e escolhe esta igreja para servir, lembre-se, você veio para servir, não foi para ser abençoado, para receber uma mensagem de Deus no seu coração e você ficar sentadinho aí na poltrona, no ar-condicionado, só recebendo as bênçãos de Deus. Levante-se da sua poltrona e sirva a Jesus. Se você não gostou, você vai ter que se queixar com Jesus. Um dia, todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Deus. Eu fico imaginando aquele dia, quando eu chegar lá, vou ter que prestar contas. E lá eu vou ver as vidas que foram salvas para Jesus pela instrumentalidade deste obscuro pregador. Só a eternidade dirá as vidas que foram alcançadas. Pergunte a si mesmo, quando você chegar lá no céu e estender as suas mãos e olhar para as mãos cravejadas do Senhor, e Ele perguntar: o que é que tu tens em tuas mãos? O que é que eu vou dizer? Eu não tenho nada, eu só fui receber. Eu fui como um mar morto que só fazia receber, receber, receber. Salvo como pelo fogo, nos diz a Bíblia. Salvo no ocaso da vida. Mas como é que servos de Jesus vão comparecer perante o seu tribunal com suas mãos vazias? A sabedoria é justificada pelas obras. Pelos frutos os conhecereis. Jesus hoje não faz um convite aos crentes. Ele faz uma intimação. E a sua palavra é imperativa. O convite é aos não crentes, para que se entreguem nas mãos dele. Mas aos crentes é para o serviço. Saia do seu comodismo e pergunte a Jesus: Senhor,
o que tu queres que eu faça. Amém.